Graça e paz, queridos. Tudo bem? Hoje nós vamos falar de algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração durante um bom tempo. E eu quero falar sobre as barreiras espirituais das nossas lutas, daquilo que nós precisamos enfrentar no nosso dia a dia, que são as barreiras que muitas vezes nos impedem de obter uma vitória plena e completa em todo o nosso caminhar. Então, eu quero falar hoje sobre justamente isso, sobre essas barreiras que nos impedem de conquistar aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Eu quero ler aqui, junto com os irmãos, lá no livro de Josué, capítulo de número 1, nós vamos ler aí do versículo de número 1 ao versículo de número 18. É uma leitura um pouco extensa, mas ela se faz necessário devido ao tema que nós vamos tratar. E Josué, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei a que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para teres cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor, o vosso Deus, vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e o vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém vós passarei armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, a eles, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenastes faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus esteja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde às suas ordens, e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá.
tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Amém, meus queridos? Josué estava diante de vários desafios. E um desses desafios era a de conquistar a terra que o Senhor havia prometido para Abraão. A promessa que ele havia feito séculos atrás estava prestes a se cumprir. 40 anos de deserto havia chegado desde o momento em que eles saíram do Egito. E é interessante também que muitos se perderam neste deserto, né? Tiveram que comer o maná, as codornizes, beber água que o Senhor providenciou. Foram 40 anos vivendo e experimentando milagres poderosos feitos pela mão de Moisés, que o Senhor usou, né? Moisés, pelas mãos de Moisés, algo realmente sobrenatural, algo tremendo. E nós podemos ver, né, através daquilo que o Senhor realizou usando a vida de Moisés. Então, ali no deserto, esse povo caminhou por um período de 40 anos. É claro que houve toda uma história, né, o porquê aconteceu, por que eles ficaram esse período de 40 anos. Mas eu não quero falar desse momento agora, eu quero falar simplesmente dessa conquista, né, da entrada na Terra Prometida. E também dizer que nesse período eles conheceram o Senhor, o Deus da provisão. Eles experimentaram, né, e conheceram esse Deus poderoso que pode prover na nossa vida, justamente nos momentos mais difíceis. Então eles conheceram aí o Jeová Jirê, o Deus da provisão. E agora eles estavam prestes a conhecer um outro Deus, uma outra forma de agir, uma outra maneira que Deus ele também se manifesta, porque o nosso Deus ele se manifesta de várias formas. E agora Deus iria se manifestar para eles como Jeová Shabaoth, né, que é o Deus das batalhas, o Senhor das guerras, o Senhor dos exércitos, aquele que vence as batalhas. Embora eles já tivessem experimentado e conhecido um pouco desse Deus, mas agora eles iriam conhecer a Deus numa profundidade muito maior, numa intensidade muito maior, e teriam experiências tremendas que iriam marcar para sempre a história desse povo. E é claro que houve também, nesse período que eles estavam no deserto, né, que foi um período de preparação, o qual também gosto de chamar não só de preparação, mas também um período de treinamento, assim como acontece nas nossas vidas espirituais. Esse período, ele ocorre na vida de todos aqueles que buscam o Senhor, aqueles que se entregam ao Senhor. Então, esses 40 anos no deserto foi como se fosse uma preparação para eles poderem entrar na terra prometida, possuir essa terra prometida. Então eles foram treinados ali, né, no deserto. Eles passaram por um treinamento intenso, um treinamento intensivo. E é interessante nós destacarmos que a Bíblia ela tem, né, uma interpretação que, para as nossas vidas, uma interpretação espiritual também das nossas vidas. Nós passamos momentos dos quais nós passamos por verdadeiros desertos, por verdadeiras dificuldades que muitas vezes tentam nos parar, nos paralisar, mas é no deserto que nós vemos a manifestação do poder de Deus e nós somos treinados para coisas maiores. Então, esse período que eles passaram ali no deserto foi um período muito difícil, porque quando se fala de deserto, fala-se de escassez, fala-se de momentos onde nós não vamos ter ali descanso, mas é um momento de luta, um momento de perseverança, é o momento de nós exercitarmos a nossa fé para algo maior ainda que Deus vai fazer na nossa vida, que foi exatamente o que aconteceu com esse povo. Nesse povo eles passaram esses 40 anos ali no deserto, sendo treinados, experimentados, mas agora eles estavam diante da terra prometida. E é interessante que nesse período, desde quando eles saíram do Egito, eles tinham um líder que Deus usou de uma maneira assim sobrenatural, de uma maneira tremenda, que como eu disse anteriormente, todos sabem que esse líder
foi um grande estadista de Israel, e a Bíblia diz que depois que esse líder morreu, nunca mais se levantou ninguém semelhante a ele, alguém que falava com Deus face a face, um homem que tinha uma comunhão e uma profundidade com Deus tremenda. E é interessante nós notarmos que em um determinado período, episódio, que começaram a questionar Moisés, o Senhor disse, olha, com as outras pessoas eu falo em sonhos, mas com Moisés eu falo face a face, como um homem fala com seu amigo. Então, Moisés era uma marca de uma pessoa muito usada por Deus, de uma pessoa que tinha uma profunda comunhão e intimidade com o Senhor. Mas, como todo ser humano, ele também chegou ao final de sua vida. E agora nós, neste episódio, no texto em que nós lemos, nós vemos o servo de Moisés, Josué, que era alguém que foi alguém, aliás, que esteve ao lado de Moisés durante todo esse período, toda essa caminhada no deserto. Então, foi alguém capacitado, alguém também que experimentou ali a presença do Senhor através da vida de Moisés, e agora ele estava paralisado, ele estava parado. Também, obviamente, que toda vez que quando nós temos um líder, quando nós temos alguém que nos conduz, algum líder como, vamos se dizer assim, como Moisés foi, né? Algum líder que cuida de nós, que faz as coisas para nós, que está sempre nos dando a direção, e quando essa pessoa nos falta, nós também sentimos uma grande dor, nós sentimos também uma grande dificuldade, um grande problema na nossa vida, porque é muito difícil para nós perdermos pessoas que são peças-chave na nossa vida. Muitos perdem os seus pais que estão ali, que cuidam, que dão direção, outros perdem líderes, outros perdem pessoas que elas amam, mas essa tem sido, né, a nossa vida. O Senhor disse para Adão, após ele ter pecado, que do pó nós viemos e ao pó nós tornaríamos. E essa lei ainda permanece até o dia que o Senhor vier e nos levar para a glória, e lá não haverá mais morte, não haverá mais separação, porque a palavra morte, ela quer dizer separação, separação das pessoas que nós amamos, né? E é interessante nós notarmos esse ponto. E aqui, como nós lemos, nós encontramos Josué. Josué aparentemente estava desanimado, Josué aparentemente estava abatido, mas o Senhor aparece a ele e o reanima. E o Senhor transmitiu a Josué 4 ordens específicas que eu quero destacar aqui. A primeira ordem é que ele deveria atravessar o Jordão. A segunda é que ele deveria ser uma pessoa forte. A terceira ordem que Deus deu para ele é que ele iria fazer o povo herdar a terra, ou seja, herdar a promessa. E a quarta ordem, não menos importante do que todas elas, era que para ele tomar o cuidado de fazer tudo conforme aquilo que estava escrito na lei. Então seriam grandes desafios a serem enfrentados. E é interessante nisso tudo que todas essas partes aí, essas ordens específicas de Deus, eram igualmente importantes e nada deve ser deixado de lado por nós. Mas eu quero frisar algo aqui muito importante, que foi justamente aqui o terceiro ponto, né? Fazer o povo herdar a terra, fazer o povo herdar a promessa. Mas para esse povo herdar a promessa, havia muitas barreiras. E obviamente que a primeira barreira era atravessar o Jordão, porém a segunda barreira era conquistar a cidade de Jericó. E é exatamente aqui que eu quero destacar, porque Jericó é uma representação espiritual de barreiras que impedem a vitória na nossa vida e a conquista das promessas de Deus, daquelas promessas que o Senhor nos fez. E Jericó é uma representação de um poder, é uma representação de uma força que quer nos impedir
de viver aquilo que o Senhor tem para nós, porque Jericó ele foi uma decisão estratégica. A partir do momento que eles conquistaram ali Jericó, a partir do momento que Jericó foi conquistada, todas as outras lutas e batalhas elas seriam menores. É claro que demandaria também esforço, demandaria algo a ser feito, né? Porque embora a vitória fosse uma vitória tremenda e sobrenatural, mesmo assim, para eles conquistarem o restante da terra, vamos dizer assim, tinha que se demandar um esforço, estratégia, que nós temos, por exemplo, o caso da cidade de Ai, que era uma conquista aparentemente menor, né, porque era uma cidade pequena, e eles foram derrotados, né, eles tiveram uma vitória tremenda em Jericó, porém, quando chegaram diante de Ai, eles foram derrotados, que aparentemente a vitória seria certa. Mas então tudo isso iria demandar ainda o esforço, mesmo conquistando Jericó. Mas eu quero me atentar aqui a Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade fortificada e os seus muros eram muito fortes e altos, ou seja, eles aparentemente eram intransponíveis aos olhos humanos. Tinha uma área de cerca de 32 quilômetros. Imagine você, uma área de 32 quilômetros quadrados, uma cidade fortaleza, e não somente para os seus habitantes, mas para toda aquela região em redor. Os muros de Jericó, eles tinham cerca de 9 metros de altura e 6 metros de espessura. Jericó era considerável invencível por ter a proteção dos deuses cananeus. É óbvio, né? Que não era como o Deus de Israel, não eram os deuses de Israel, mas os deuses cananeus. E a captura de Jericó, como eu disse, era a chave de toda a estratégia bélica de Josué, pois demonstraria o poder de Deus, aliás, o poder do Deus de Israel, né? Que esse poder, esse Deus, ele era superior aos deuses cananeus. Logo, a derrota dos cananeus, obviamente, que iria trazer uma vitória tremenda e sobrenatural sobre aquele povo, amém? Sobre Israel. A vitória para Israel seria uma vitória tremenda. E é interessante notar que mesmo toda essa fortaleza, com seus muros altos, fortes, intransponíveis, é interessante notar que a Bíblia fala que eles caíram, que eles ruíram, caíram por uma forma sobrenatural e tremenda que, com certeza, na época as pessoas não devem ter compreendido o que aconteceu, né? Mas por que esses muros, os muros de Jericó caíram? Os muros da cidade de Jericó ruíram por um ato direto de Deus. Não foi nenhum poder místico que o povo possuía, e sim a manifestação do poder de Deus. Deus fez isso por um ato exclusivamente dele, e também pela obediência do povo à sua palavra. É interessante nós notarmos o que está escrito lá em Hebreus, capítulo de número 11, o versículo de número 30 diz que pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. O povo teve que rodear aquela cidade por um período de 7 dias, né? Num período de 6 dias eles deram 7 voltas, e no último dia eles deram, num só dia, 7 voltas. Então, as muralhas elas caíram, obviamente, por um ato direto de Deus. A mão de Deus derrubou aquelas muralhas. E é interessante, meus queridos, que às vezes isso na nossa vida, quando nós olhamos aquilo que nós temos que enfrentar, os nossos desafios, e muitas vezes eles parecem também intransponíveis, eles parecem que nunca nós vamos chegar, nunca nós vamos conquistar, nunca nós vamos chegar naquele ponto, concluir aquela faculdade, nós nunca vamos fazer com que o nosso ministério cresça, a nossa célula cresça, nós não vamos conseguir, parece que
as situações, né? Tem pessoas que elas enfrentam situações terríveis, de doenças, enfermidades que muitas vezes vai levar à morte, muitas vezes vai acabar e a pessoa parece que não consegue enxergar, né? Consegue ver saída. Mas aqui, como nós lemos em Hebreus 11:30, diz que pela fé caíram os muros de Jericó. E a fé, ela é fundamental. Então, o que derrubou aquelas muralhas foram a fé do povo, a certeza daquilo que Deus iria fazer na vida deles é que ruíram aquelas muralhas. Então, talvez hoje você está aí também desesperado, falando, meu Deus, o que eu vou fazer com essa situação na minha vida? O que eu vou fazer com tudo isso que tem se apresentado diante de mim? Eu não tenho visto, eu não tenho ouvido, e parece que tudo vai perecer, mas pela fé, lembre-se disso, pela fé, aqueles muros altos de 9 metros de altura, 6 de largura, eles caíram. Você imagine que situação deve ter sido aquelas muralhas enormes, aqueles muros que pareciam intransponíveis caírem. Intransponível é algo que não pode ser transponível, mas pela fé, aquelas muralhas, elas vieram para baixo, pela fé do povo, pela fé nesse Deus poderoso e soberano, aquelas muralhas ruíram. Agora eu quero destacar um ponto também importante. Por que parece que a vitória ela não vem na nossa vida? Ela nunca chega. Muitos desistem no momento em que são desafiados a alcançar maiores posições. Então, um dos fatores que impede as muralhas caírem na nossa vida, as barreiras caírem, é justamente esse ponto. No momento em que a pessoa é desafiada a algo maior, porque aquele povo estava sendo desafiado por algo maior, eles estavam sendo desafiados a alcançar uma posição melhor, muitas pessoas desistem, ou sejam elas na vida pessoal, sejam elas na vida pessoal ou na vida ministerial, essa desistência às vezes se dá por medo do fracasso. Josué, ele estava parado, ele estava desanimado. Deus precisou chegar nele e reanimá-lo e falar, Josué, olha, ser forte e corajoso, foi eu que te mandei. E Josué estava assim, Josué estava muitas vezes como você está aí parado, paralisado, desanimado, sem saber para onde você vai, sem saber o que você vai fazer, que tipo de situação você vai enfrentar na sua vida, que tipo de problema tem se apresentado a você e você muitas vezes fala, meu Deus, agora acabou. Eu quero dizer para você que não existe pessoa nessa terra que não tenha experimentado fracasso em alguma área de sua vida. Alguma área de sua vida. Seja na vida sentimental, seja na vida profissional, na vida ministerial, na escola, aquela pessoa que tirou nota baixa naquela matéria que ela pensou que iria tirar uma nota alta. E não existe pessoa que não tenha pelo menos uma vez na sua vida experimentado fracasso. E é interessante que Josué era um líder que já havia experimentado, a desistência do povo 40 anos antes. Nesse período que passaram o deserto, com certeza algumas vezes ele deve ter pensado, ou seja, pensamentos de fracasso devem ter povoado a sua mente, e por esse motivo Deus fala com ele e o anima depois da morte de Moisés, pois estava desanimado diante desse desafio de conduzir aquele povo a tomar posse da terra. Mas o nosso Deus, meu querido, é um Deus para todas as horas e todos os momentos de nossa vida. Ele sabe tudo o que está acontecendo com o seu coração. Lá em Lucas, capítulo de número 12, lá no versículo de número 7, o Senhor Jesus, ele diz algo muito interessante para nós. Diz assim, portanto, até os fios de vossa cabeça estão
todos contados. Não temais, valei muito mais do que milhares de pardais. É interessante que o Senhor ele diz que a nossa vida é valorosa. Nossa vida tem um valor tremendo para Deus. A nossa vida ela tem um valor assim sobrenatural. Mas quais são os fatores, como eu estava dizendo, quais os fatores que impedem a nossa vitória? Alguns fatores são primordiais para se obter a vitória na vida cristã. Como eu disse, o primeiro é ter fé. Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu quero ler também um texto muito importante, interessante, que está lá no livro de Tiago, né? Livro de Tiago, a carta de Tiago, lá a partir do versículo de número 6, ele também destaca algo muito interessante. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma a outra parte. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Olha só que coisa interessante. A pessoa que hoje ela pensa de uma forma, amanhã ela pensa de outra. Então essa pessoa ela nunca vai obter nada do Senhor. Então a pessoa aquele que quer vencer as barreiras, ele precisa ser firme na palavra do Senhor, constante. Qual é o período de oração? Qual é o período de jejum? Quanto tempo ele vai demorar para fazer tudo aquilo? Quanto tempo vai acontecer, ou melhor, quanto tempo vai demorar para acontecer a vitória na sua vida? Então, isso é que faz muitas pessoas desistirem. São 7 voltas. No último dia você vai dar aí 7 voltas. Meu Deus. Se dar uma volta já é difícil, você imagina dar 7 voltas. Então, o que nós temos que fazer? Ter firmeza para que as muralhas que impedem a nossa vitória, ela caia. Lá em João 15:16, é muito importante também destacar João 15:16, o Senhor diz que não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Foi o Senhor que havia escolhido Josué. Então, se Deus havia escolhido Josué, Deus ele não é um Deus que ele erra nas escolhas. Nosso Deus ele não erra. Então, o Senhor sabia que Josué era capaz de realizar aquilo. Então, se o Senhor te escolheu para determinada tarefa, determinada área, pode saber que você vai dar certo, ainda que você pense ou ache que não vai acontecer. Se Deus te escolheu, Deus ele não erra, ele não poderia ter errado. Então, essa confiança nós precisamos ter. Deus ele não erra. Se você foi escolhido, você pode ter certeza que para aquilo que ele te chamou, você vai vencer em nome do Senhor Jesus. E a nossa vida, meu querido, ela precisa ser dirigida pelo Senhor. Então nós precisamos abandonar todo o raciocínio humano. Eu quero ler Hebreus, eu quero ler apenas 2 versículos, mas depois você pode ler, vai do 1 ao 9, mas aqui no versículo de número 1, Hebreus 2:1 diz: portanto, convém-vos nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela, porque a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Olha só que coisa interessante. Então, nós devemos nos atentar na palavra do Senhor. A nossa vida ela não pode ser dirigida por aquilo que nós pensamos ou achamos. Ela precisa ser dirigida pela palavra de Deus. Então, as barreiras, elas existem, elas são reais. Mas para elas caírem, para essas barreiras que nos impedem a vitória serem destruídas, é necessário nos atentarmos para a palavra de Deus. Então abandone o seu raciocínio, abandone aquilo que você pensa e se apegue. Aqui diz, convém nos atentar diz com mais, apegar com mais diligência,
com mais firmeza as coisas que nós já temos ouvido. Eu ouvi uma vez um pastor dizer algo muito interessante, que se nós guardássemos apenas 10% daquilo que nós ouvimos nas pregações, nos sermões, nós seríamos muito, muito felizes e abençoados. Amém? Então eu quero deixar essa palavra aqui para você, amém? Porque tem algo que está escrito lá também, em 2 Timóteo, né? Em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, versículo 16, diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser a nossa direção. E as muralhas de Jericó, elas eram intransponíveis, porém elas ruíram feito como cera, pois maior aquele que nos chamou do que os desafios que nos aparecem. Confiar em Deus e no seu imenso poder é fundamental para termos sucesso na nossa caminhada cristã. Além de Jericó, Josué e o povo teve muitos desafios, mas eles obtiveram a vitória. Lá em Josué, né, no capítulo de número 13, versículo de número 24, no final da vida, bem no finalzinho da vida de Josué, Josué ele diz assim: eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós sabeis em vossos corações e em vossas almas, que não tem falhado uma só palavra de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor vosso Deus. Nenhuma delas falhou, mas